Né, pessoal? Mais uma vez, boa noite. Vamos começar, então, a nossa formação em tecnologia e inovação, esse componente curricular da base diversificada do nosso município, tá bom? E a gente vai começar brincando. Vamos brincar daquela brincadeira eu já e eu nunca. Desde já, gostaria de me apresentar, já fui logo para a brincadeira, né? Sou professora Juliana, sou professora da Rede, primeiro segmento. Atualmente estou em uma matrícula na Secretaria de Educação como coordenadora e outra matrícula na sala de aula no segundo ano na Escola Frei João Moreira. Eu estou aqui muito bem acompanhada das minhas colegas, a Fabielle, tá? Que depois vai falar com vocês também, que são professoras da Rede. A Fabielle é professora também do primeiro segmento, e a Nara, que é professora de arte, tá? E depois elas vão conversar melhor com vocês, tá bom? Então, vamos brincar? Tá? Vocês já devem ter visto aí nas redes sociais. Aqui nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou fazer uma pergunta. Se você já, você liga a câmera. Se você nunca, você desliga. Ah, Juliana, não posso ligar minha câmera. Não tem problema, participa no chat. Tá? O chat está aqui aberto, a gente vai vendo as respostas de vocês. Vamos lá, então? Primeira pergunta, pode passar aí. Já pesquisou atividades para seus alunos na internet? E aí, gente? Me fala aí. Ó, já começou no chat bombando, ó. Olha as câmeras abertas, né, Alessandra? Tô te vendo. Ótimo, isso aí, olha, as câmeras abertas e um monte de eu já. Eu também, gente, continuo fazendo isso. Certo? A Fabi também assinou. É isso aí. Show! Vamos lá para a segunda pergunta. Ó, já fez um jogo ou propôs alguma atividade em que seus alunos tinham que completar uma sequência? Podia ser de números ou de figuras? E aí, gente, valendo? Já? Já, Irlane. Isso aí. Eu também, gente. O meu vai ficar tudo aberto. Isso, Graziele, Edilane, Antônia, Kelly. Eu tô amando isso aqui que eu tô conseguindo ver os comentários também, hein? Acho que eu não vou sair do Meet mais, não. Vamos lá. Isso aí. Show de bola. Vamos para a terceira pergunta? Vamos lá, pode passar. Já participou ou protagonizou um projeto de horta na escola? Valendo. E aí? Isso, que legal. De bola. Vamos lá. Próxima pergunta. Já teve em sua sala de aula um cantinho ou uma caixa com materiais de sucata? E aí, gente, eu vou levantar as duas. Já, né? Ótimo, é isso aí, né? Aquela caixinha, às vezes um balde ou um cantinho na prateleira que sempre tem aquelas sucatas, é papel, é tinta, é tampinha, é verdade. É isso aí. Vamos lá para a quinta pergunta. Vamos lá. Já usou algum recurso midiático? Gravação de vídeo, videoaula, jogos, gravação de voz, imagens, para trabalhar algum conteúdo? E o chat já está lá. Já, o pessoal na câmera, isso aí. Com certeza, né? Como a gente usa isso no nosso dia a dia. Na verdade, ainda mais nos últimos anos para cá. Não é verdade? Então, vamos lá. Sexta pergunta. Já montou um brinquedo usando materiais reutilizáveis? E aí? Tá até bonito ver o chat aí, ó. Muitas pessoas. Olha lá, muitas vezes, né, Maria Lúcia? Olha, nunca, assim, o pessoal que está com a câmera aberta, sim, também, né? Nunca o rolinho de papel higiênico foi tão almejado por todas nós, não é verdade? A gente fica num xodó com ele, que dá para fazer um monte de coisa, é tampinha, e assim nós vamos. Agora, sétima pergunta para a gente terminar. Já propôs alguma atividade em forma de enigma para os alunos? E aí, já? Eu já, sim, já, ótimo, né, para descobrir aquela frase, às vezes você está no meio de um projeto, aí você fala assim, vamos dar um enigma para eles descobrirem a frase, o tema do projeto, e quanta coisa a gente já fez pensando nisso, não é verdade? Então, por que nós
lançamos essas questões para vocês? Porque todas essas atividades aí dentro dessas perguntas, elas já fazem parte de habilidades de tecnologia e inovação. São práticas que já fazem parte do nosso cotidiano na sala de aula. Só que agora nós vamos potencializar essas práticas. Nós vamos pensar nessas práticas com algo a mais. E pensar tudo isso dentro de tecnologia e inovação. Olha que barato. Qual foi uma das frases que permeou todo o processo de construção desse componente? Essa daí, ó. Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Somos uma sociedade, né, pós-moderna e todos os avanços, né, tecnológicos em todas as áreas que temos até hoje começaram a partir de questões, não das respostas, mas das questões, né? Então, são as perguntas que movem o mundo. E é isso que a gente quer levar para a nossa sala de aula, é desenvolver a habilidade do nosso aluno de questionar e de criar a partir de questões. Certo? Então, é esse movimento, é isso que é a base, que é a estrutura desse componente curricular. Pode passar aí, tia Fabi. Vamos conceituar, né? O que é tecnologia, gente? O que a gente precisa, de primeira mão, quebrar o paradigma de que quando se fala em tecnologia, eu estou só me referindo à tecnologia digital, tá? Computador, notebook, tablet, internet, Wi-Fi. Não, gente, não é só isso. Tecnologia, olha só, é muito mais amplo do que isso. Tecnologia envolve um conjunto de instrumentos, métodos, técnicas que visam a resolução de um problema. Eles podem ser digitais, sim, mas pode não ser? Também não. Pode ser um instrumento feito, uma coisa criada. Então, a tecnologia é isso. São esses instrumentos e essas técnicas que visam a resolução de problemas. Uma aplicação prática do conhecimento científico em diversas áreas da pesquisa. Tá? E a inovação? Pensar em inovação é pensar em algo criativo, um processo criativo e que vem transformar e vem melhorar algo que já havia sido criado. Então, quando a gente faz esse casamento, tecnologia e inovação, nós estamos falando da criação de métodos, técnicas e resoluções de problemas de forma nova, criativa e inovadora, tá? Então, esse é o casamento desses dois conceitos, tá bom? Pode passar aí, tia Fabi. Agora, vamos pensar um pouquinho na BNCC, né? O que ela traz que vai fazer a base de todo esse conhecimento, de todo esse processo que nós vivemos e de todo o componente curricular em si. Dentro da BNCC, a gente pode ver que ela já traz alguns aspectos diferenciados, um pensamento diferenciado sobre a escola. Nós começamos com modernização dos processos. São coisas novas que estamos vivenciando em nossa sociedade. As coisas estão mudando e a escola precisa acompanhar esse movimento, né? Até mesmo porque o que a gente prioriza? A interação do aluno entre os seus pares, na sociedade, né? E para que isso aconteça, precisa ter um novo padrão de pensamento. Gente, estamos vivendo uma sociedade conectada, então a gente precisa preparar o nosso aluno para isso também. Isso é aprendizagem significativa. É o que a gente já tanto almeja na nossa sala de aula, que o aluno aprenda e ele saiba aplicar esse conhecimento de forma crítica, de forma reflexiva. E, claro, que ele construa esse conhecimento, certo? Tudo isso porque estamos passando por uma transformação cultural, né? Social e cultural. Então, tudo isso a gente já consegue ver lá na BNCC e nós trouxemos isso para o componente curricular em questão. Tá? Pode passar aí. Aí a gente quer destacar aqui rapidamente duas competências que faz assim, a gente consegue visualizar tudo isso que a gente já falou até agora bem diretamente, que é a competência 4,
que ela é muito especial, gente. Ela vai falar sobre as diversas linguagens, certo? Ela vai falar que é necessário utilizar essas diferentes linguagens em vários contextos, certo? A linguagem corporal, a linguagem verbal, digital, visual, sonora, as linguagens próprias da matemática, as linguagens científicas, as linguagens artísticas, isso tudo conversando dentro desse processo. Olha só, vamos ler lá, ó, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos, em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Tá? Então, essa é uma competência que nos chama muita atenção, exatamente por esse chamado a utilizar essas diferentes linguagens no cotidiano da sala de aula. E a competência 5, pode passar aí para mim, por favor, ela vai trazer à luz questões mais voltadas à tecnologia digital mesmo, tá? Olha só, vou ler, fazer a leitura dela na íntegra. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo, gente, as escolares, claro, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, olha quanta coisa nos traz essa competência, né? É trabalhar essa tecnologia digital para que o nosso aluno esteja diretamente atuante na sociedade, no seu meio social, na produção de conhecimentos e, é claro, olha a palavrinha-chave aí, ó, protagonismo, gente. Essa é a nossa palavra-chave. Sabe por quê? Passa aí, tia Fabi, para a gente. Porque a gente precisa ter esses benefícios das tecnologias contemporâneas nas práticas inovadoras, no desenvolvimento de habilidades e na ampliação do potencial do aluno. Para quê? Olha só o que a gente quer, o que a gente almeja para o nosso aluno. Formação de um ser integrado, atuante, autônomo e usuário dos diferentes meios de comunicação e interação dentro da sociedade. Gente, esse é o nosso maior objetivo, né? E quando a gente fala em protagonismo, nós estamos falando diretamente, pode passar aí, tia Fabi, de uma tríade, onde temos a sociedade que hoje, né, culturalmente conectada, o aluno sendo esse protagonista, mas para isso ele precisa desenvolver habilidades operacionais, ele precisa saber lidar, ele precisa saber mexer, ele precisa conhecer minimamente os instrumentos tecnológicos para que ele possa exercer esse protagonismo e também utilizar esses instrumentos com liberdade, mas uma liberdade reflexiva, que é o que está faltando muito na nossa sociedade hoje. É saber o que fazer, como fazer, até onde podemos ir, até onde não podemos. Então, tudo isso, a escola agora, nesse novo contexto dessa sociedade conectada, ela precisa estar trazendo para o contexto escolar. Tá bom, gente? Pode passar aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, o chat está liberado, tá? Se a gente não responder durante a apresentação, no finalzinho a gente vai fazer esse feedback para vocês, tá bom? Agora a gente vai dar uma paradinha, nós falamos muito em protagonismo, né? Palavra-chave, protagonismo, aluno como autônomo. Isso faz parte, gente, do que nós chamamos de metodologia ativa. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, se não, a gente vai trazer um pouquinho desse conceito para vocês agora aqui. Vamos lá? O que são as metodologias ativas? Nada mais do que estratégias de ensino que têm por objetivo incentivar os estudantes a aprenderem de forma autônoma e participativa. Tudo isso a partir de situações, problemas, tarefas que estimulem o pensamento, a iniciativa, o debate, porque eles precisam se tornar responsáveis pela construção do seu conhecimento, né? E nós, professores, dentro desse processo, somos mediadores, somos
facilitadores, né, para que o aluno ele possa alcançar, ele possa construir o seu conhecimento. Aí nós vamos agora para um esqueminha que vai mostrar isso melhor para a gente. Vamos lá? Tá aí, gente. É isso aí. O aluno no centro do processo, olha só, ele está aí. O nosso papel, um professor mediador, facilitador, que vai promover essa interação dentro da cultura escolar e que vai ajudar o aluno a compreender, utilizar, criar tecnologias de informação e comunicação, tá? Por quê? Porque a gente quer que o aluno seja autônomo, de forma reflexiva e crítica, nós já falamos isso, né? E a gente pode usar, né? Estamos num momento em que nós podemos usar um espaço de ensino híbrido. Nós temos a sala de aula invertida, nós temos variados ambientes educacionais, variadas ferramentas que nós podemos usar na internet, né, que é o que chama a atenção do nosso aluno. E aí, a avaliação, claro, né, de todo esse processo, ela vai ser diagnóstica, formativa, processual, holística e contínua, né? Porque assim a gente vai conseguir perceber toda a fase de desenvolvimento do nosso aluno e saber aonde que nós precisamos intervir, mediar, trazer novas propostas para que ele possa avançar. Isso tudo nos leva para, olha só que legal, vamos lá? Pode passar. É isso aí, gente, olha, desenvolvimento da autonomia, aptidão em resolver problemas, gente, precisamos desenvolver isso nos nossos alunos. A colaboração, né, o trabalho em grupo, sabendo respeitar a opinião do outro, sabendo lidar com as divergências também, né, que isso também é produtivo. A confiança, o senso crítico, a empatia, responsabilidade, participação e, claro, gente, venhamos e convenhamos, né? Um aprendizado muito mais envolvente, em que o aluno ele vai ter prazer em estar naquela sala de aula, porque ele está sendo ativo no seu processo de construção do conhecimento, né? Então, isso é muito importante, porque ele é o protagonista, ele é o principal da história. Tá bom, gente? Vamos lá? Agora eu vou parar um pouquinho, vou até tomar uma água, porque eu já falei bastante, e vou passar a palavra para a professora Fabielle, que vai continuar aí a conversar com vocês um pouquinho, e lá no final eu volto para a gente continuar o nosso bate-papo. Não esqueça, façam suas perguntas aí no chat, estamos aqui para responder vocês ou trocar informações, tá bom? E assim a gente vai caminhando. Vai lá, Fabi, contigo agora. A gente vai entrar agora na parte onde a gente vai olhar um pouquinho mais desse documento, né, que vocês receberam aí, que é a nossa ementa de TI, né, de Tecnologia e Inovação, tá? Então, essa ementa, ela foi pensada toda, né, com base no que a Juliana veio falando até agora, a nossa base, o nosso caminho inicial foi a BNCC, o documento curricular da nossa rede, né, as metodologias ativas, o aluno como protagonista e as tecnologias e informações que a gente vê aí, né, a grande mídia, que faz parte agora da cultura desse aluno. E aí esse documento, ele foi organizado para, inicialmente, né, trabalhar com os alunos dos anos iniciais, do ensino fundamental, das escolas de tempo integral e das escolas de horário parcial. Também já foi pensado nesse componente para a educação infantil, no pré-1 e pré-2 das escolas de tempo integral, tá ok? E aí, esse componente ele foi separado em eixos temáticos, para que a gente pudesse pensar nas habilidades e que ele pudesse ficar mais claro para vocês quando recebessem, para vocês entenderem as partes específicas que seriam trabalhadas em cada eixo temático, em cada habilidade. Ele foi separado em 4 eixos temáticos: a cultura digital, a tecnologia digital, o pensamento computacional e a cultura maker. Esses eixos, para a gente organizar melhor ainda mais essas habilidades, eles ainda foram separados em temas dentro dele. Com todos os nossos estudos, a gente viu que dentro de cada um desses eixos entravam determinados temas que auxiliavam a gente na hora da construção das habilidades e objetivos de aprendizagem, no caso da educação infantil.
A cultura digital, ela foi separada pelos temas letramento digital e tecnologia e sociedade. Já a tecnologia digital, ela foi separada nos temas representação de dados, hardware e software e comunicação em redes. E os dois últimos eixos, né, pensamento computacional, foi separado nos temas abstração, algoritmo, decomposição, reconhecimento de padrões, e o Cultura Maker foi separado em criatividade, colaboração, sustentabilidade. Tá ok? Aí, a partir desses eixos, desses temas, foram montadas cada objetivo de aprendizagem da educação infantil e cada habilidade do ensino fundamental. E aí, para organizar melhor na hora do registro no diário de vocês, foram criados os códigos. Então, aí nós temos nas letras que representam o ano, né, educação infantil, a etapa onde a criança frequenta, o código, que é a letra que representa a tecnologia de inovação, que é o TI, e o número do objetivo. Da mesma forma, foi pensado o código do ensino fundamental. Tem as letras que representam o ensino fundamental, o número que representa o ano de escolaridade, o código do TI e o número da habilidade. Tá bom? Agora a gente vai entender um pouquinho mais esse documento, tá? Como ele foi pensado, até a gente chegar nos eixos e poder explicar passo a passo desses eixos para vocês na prática. Eu vou passar a fala para minha colega Nara, tá bom? Mais tarde eu volto. Boa noite, estão todos aí me ouvindo? Tá, Fabi? Tudo ok? Então, eu sou a professora Nara de Arte, faço parte da equipe de trabalhos pedagógicos da secretaria, e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre tecnologia e inovação da educação infantil ao 5º ano. Pode passar. Como que foi pensado e desenvolvido o currículo para a educação infantil? Ele foi todo baseado na BNCC, na questão que fala que os eixos norteadores para a educação infantil são as interações e brincadeiras. Então, o uso da tecnologia, quando nós escrevemos os objetivos, ele foi totalmente alinhado aos campos de experiências que já existem e tudo pensando em atividades que tenham interações de criança com adulto, e brincadeiras de formas lúdicas, né? Pode passar. E o ambiente, o espaço escolar, ele precisa também ser inovador. Nós estamos falando de tecnologia e inovação, então precisa ser diferenciado. Então, os objetivos precisam contribuir para que haja um desenvolvimento da criança, para que ela enfrente os desafios sociais, para que ela se respeite o próximo. Precisa também que tenham formas ativas de aprender, que foi o que a Ju já falou, inclusive a gente vai falar mais um pouquinho dessas questões, dessas metodologias ativas, tomadas de decisão, então a gente vai proporcionar objetivos em que ela possa ter essas tomadas de decisão, para que se discutam problemas com elas, e aí vamos chegar a culminar, né, na formação de uma identidade individual e coletiva. Pode passar. Então, na prática, como que funciona isso na prática? A gente pegou um exemplo, um objetivo, que já está lá no documento orientador, e trouxe para cá. Crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Construir, com auxílio, brinquedos tecnológicos ou não, utilizando sucatas e outros materiais disponíveis no ambiente. O que a gente pode fazer nessa habilidade, quer dizer, nesse objetivo? Nós podemos fazer diversos brinquedos com sucata, por exemplo. Eu trouxe aí para vocês um objeto simples, que o professor pode construir junto com o aluno. A criança pequena, como que ela vai fazer para construir? Ela pode ajudar na pintura, colar o papelzinho, aí o professor já chega com isso praticamente montado, com a tampinha cortada, e outros, como é que eu vou falar? Simulando moedas, né, esses círculos, para ela introduzir. O que isso tem a ver com tecnologia e inovação? Porque, na verdade, esse brinquedo está ensinando ela a lidar com a máquina nas questões de ligar, desligar, entradas e saídas. Então, aí do lado a gente tem uma máquina
que tem no shopping, né? Que você insere a moeda e gira um botão ou uma manivela para aí sim ela funcionar. Então, nesse primeiro momento, você está ensinando a utilizar esse recurso de entrada. E aí, do lado, tem uma situação mais problemática, que é colocar um objeto, uma bolinha, lá no alto do cano, e ela tem que percorrer esse caminho de canos e sair lá embaixo. Então, isso pode ser colocado para as crianças montarem juntas na parede, vai prendendo, vai colocando em cima e vendo o resultado, você vai passar pelo outro cano, que caminho está percorrendo. Então, são atividades que lembram, que vão remeter à ideia de tubulação, à engenharia. Então, são coisas simples que lembram, que vão já começar a despertar essas primeiras habilidades para uma futura máquina, né? Aí embaixo a gente tem exemplos de brinquedos como os instrumentos musicais, a máquina fotográfica de papel, e como é que isso funciona, qual é o mecanismo que faz isso mover, ela tem que girar alguma coisa, ela tem que enrolar, ela tem que puxar. Então, essas questões, esses primeiros brinquedinhos vão estimular isso nela. Aí, do lado, a gente tem aquela caixa sensorial, que também pode colocar a questão das engrenagens, o abrir e fechar, a questão da dobradiça, coisas que se move ao toque, se move porque você está soprando, igual o objeto aí do lado, ela vai ver o bichinho se mover, deu vida, né? Então, são essas ideias que, na verdade, a maioria dos professores já fazem, porque eu trabalho numa escola particular e eu vejo as minhas colegas do fundamental e do jardim lá de infância, pré-1, pré-2, fazendo. Pode passar. Então, na verdade, não é uma novidade, né? Crianças pequenas, de 4 a 5 anos. Mais um exemplo. Desenvolver o pensamento computacional como estratégia para modelagem e resolução de problemas, desafios em jogos virtuais ou físicos. Como está dizendo aqui, virtual ou físico. Dá para fazer das duas formas essa questão do desenvolvimento do pensamento computacional. Pode passar. E como que é esse negócio de pensamento computacional? Então, vamos ver. Não é tão difícil quanto parece. Então, aqui, a gente apresenta esse tabuleiro aí para a criança, cheio de linhas coloridas, né? Dá o prendedor de roupa para ela e fala, né? Instrui que ela tem que achar a cor semelhante e lá do lado esquerdo ela vai colocar a entrada. Esquerdo, porque está na minha mão esquerda, tá, gente? No meu lado esquerdo eu coloco a entrada. Do lado direito eu coloco a saída. Então, a gente vai começar a introduzir a ideia de entradas e saídas, porque nos computadores existe isso. Entrada, por exemplo, é quando a gente digita no teclado. São dados de entrada. E a saída é o visual, que você me vendo já é uma questão da saída, a saída da imagem. Então, entradas e saídas. Então, você vai ter aqui a questão dos padrões. Ela vai começar a identificar padrões, coisas que são semelhantes, começar a classificar, separar as coisas por semelhança. Vai ver uma questão de sequência, vai começar a perceber conexões, vai lembrar questões de rede, de circuito. Aqui do outro lado, a gente tem um tabuleiro cheio de círculos coloridos. Aí o professor apresenta a criança um palito com 3 cores. Ela vai tentar identificar o padrão de cor, a sequência, e vai colocar o palitinho em cima. Então, essas atividades já trabalham o pensamento computacional, e são atividades que já se faz na sala de aula, né? A gente só está aqui agora dando nomes específicos para o que já é feito. Esse outro exemplo aqui embaixo, da caixa. Imagina essa caixa de papelão, e você fez lá os quadrados e os círculos, cortou na caixa e fez um caminho até chegar no bolinho. E você dá a esfera ou o cubo para a criança. Ela, por padrão de semelhança,
ela vai verificar o que passa na entrada, que só tem 2 orifícios ali, ou quadrado ou círculo. Ela vai ver qual é semelhante, vai tentar fazer a passagem, ela pode errar ou pode acertar, e vai continuar até passar por esse labirinto de formas e chegar até o bolinho. Então, você apresentou um problema, que é levar esse bichinho em forma de esfera até o bolinho. Esse era o problema. Chegar no caminho, né, fazer a sequência certinha e chegar no final do caminho. E do lado, uma coisa que eu vejo muito ser feita na sala de aula é esse quebra-cabeça de palitos de picolé, onde, quando você monta na sequência certa, você tem a figura. Então, o problema é que você não tem a figura formada. E quando você põe na sequência certa, você resolve o problema e tem a resposta, que é a flor. E agora a gente vai falar dos anos iniciais, do 1º ao 5º ano. Como que foi montado esse documento, né? Cultura digital, pensamento computacional, tecnologia digital e cultura maker, ou seja, os eixos temáticos que foram escolhidos estão alinhados com o documento orientador curricular de Angra dos Reis e com a BNCC, como a gente já havia falado lá naquelas competências 4 e 5. Então, quando foi montado, foi dialogado, pensado e pesquisado, nós verificamos uma forma que a criança conseguisse estudar do 1º ao 5º ano, sem que houvesse uma lacuna, um déficit aí, um problema de aprendizado. Então, o que foi colocado lá para o 4º e 5º ano, também resgatou-se habilidades do 1º e do 2º ano. Então, algumas coisinhas vão aparecer repetidas, algumas habilidades vão parecer repetidas, mas a intenção não é ser repetida, a intenção é que se faça do simples lá no 5º ano. Eu vou começar do mais simples e vou colocando um maior grau de complexidade para que ele chegue realmente naquela habilidade. Então, a criança ela vai fazer o melhor caminho possível dela, desses conhecimentos, porque não é organizado de forma linear, e sim progressiva. Vou passar a palavra para a colega. Oi, pessoal, voltei. Então, vamos lá. A gente vai entrar agora na parte onde a gente vai apresentar para vocês cada eixo, tá? Desse nosso componente. E vamos apresentar as práticas, ideias, né? Exemplo de práticas para esses componentes, tá bom? Então, eu vou começar com vocês sobre cultura digital. A cultura digital, ela trata-se das relações sociais mediadas por tecnologias digitais de informação e comunicação e subdivide-se nos conceitos de letramento digital e tecnologia e sociedade, que são os temas que a gente já viu. Então, dentro desse eixo, ele já está falando para a gente ali, ele fala da nossa cultura. E hoje a gente vive uma era digital, a gente vive dentro de uma cultura digital. É difícil para a gente ficar sem internet, a gente vive conectado e os nossos alunos também. É difícil você chegar na sala de aula e encontrar uma criança que não saiba o que é um TikTok, o que é o WhatsApp, o que é o Instagram, né? Que não tenha contato com o celular, mesmo que não seja pessoal deles, mas de alguém da família, como os pais ou irmãos. E hoje eles também têm o tablet na mão que eles receberam. Então, assim, eles têm acesso essa cultura faz parte da nossa vida, e não só na parte do computador, mas a gente também vê isso através das músicas, da televisão, da mídia, do jorrante de informações que a gente recebe todos os dias. Então, dentro desse eixo, a gente vai trabalhar esses temas, tá? Nós vamos iniciar aí, a gente pode trabalhar com a evolução dos aparelhos que a gente tem hoje, como a gente chegou dentro de uma sociedade tecnológica, de uma sociedade digital, como a gente chegou nesse momento que a gente vive hoje. Então, a gente vai poder trabalhar aí a evolução do rádio, da televisão, da internet, do computador, dos aparelhos. A gente vai chegar dentro desse letramento, porque a nossa comunicação mudou muito nesse decorrer dessa evolução. Você está vendo aí, a Luciane falou dos memes. Sim, a gente deve levar os memes para a sala. Trabalhar fake news, trabalhar com eles o que está aparecendo na mídia, trabalhar com eles o que eles veem no TikTok,
é isso que chama a atenção, mostrar isso de forma com que ele tenha esse olhar crítico. Hoje eles falam o tempo todo, vamos construir conteúdos, vamos fazer conteúdos, então a gente pode começar a pensar nessas construções de conteúdos, o que eles estão jogando na rede, como que a gente deve se socializar com as pessoas, o respeito dentro desse uso dessa rede, dessa internet, o contato que a gente tem através da mídia com o mundo todo, que é possível hoje. Então, tudo isso está dentro desse componente. A gente também deve pensar nas novas profissões. Que a gente hoje, quando conversa com os nossos alunos na sala, né, muitos falam, no futuro eu quero ser um TikTok, eu quero ser um YouTube, eu quero ser um influencer digital. Então, hoje a gente tem novas profissões que surgiram dessa sociedade conectada. Então, a gente tem que ter um olhar para isso, trazer para a sala de aula, mas é claro, como a Laura falou, a gente tem que ter muito cautela com o tipo, né, de informações que a gente vai levar. Tudo tem que ser bem analisado pelo professor, a gente tem que observar o que a gente está levando na nossa sala, sempre tá trabalhando e debatendo com ele o protagonismo deles entenderem, né, o que a internet pode fazer bem, mas ela também pode fazer mal. Né? Então essa é a cultura que a gente vive hoje, uma cultura que todo mundo é conectado. Então, apesar dele ser o protagonista, ele ter acesso, às vezes em casa ele tem acesso a tanta coisa que ele chega na sala bombardeando, a gente precisa fazer essa mediação dele refletir que nem tudo que ele vê é bom e assim por diante. Vamos ver isso na prática? Aqui a gente tem uma habilidade da cultura digital do primeiro ano, que fala o seguinte: interagir com as diferentes mídias como linguagens de comunicação e expressão. Então, ele vai interagir, vai conhecer essas mídias e vai pensar numa forma de usar a linguagem para se comunicar e se expressar. E aqui a gente tem algumas ideias das práticas, né? Várias análises que a gente pode fazer dos emojis, das fake news, como eu falei, da evolução dos aparelhos, trabalhar com música, rádio, televisão, notícias, informações, e na construção dessas ideias, né? Gravar vídeos, eles pensarem em roteiros, fazerem entrevistas e utilizarem, né, essa mídia digital para eles saberem que tipo de recursos que eles têm ali, o que eles podem fazer com esses recursos e de forma consciente. Entrar em aplicativos educacionais, saber o que tem nesses aplicativos educacionais, ou então utilizar ferramentas que podem auxiliar para eles entenderem como funciona, né, esse aparelho que ele tem em mãos. Não ficar só nas redes sociais, mas ele entender todos os componentes e as coisas que eles têm ali. Aquele aparelho ele serve para auxiliar em muitas coisas do nosso dia a dia, como as agendas, como a calculadora, que tem dentro do nosso celular, do nosso tablet, o computador, o que mais a gente pode fazer, receber, enviar mensagens, tá bom? E aí a gente tem o tablet educacional, que nossas crianças receberam, que tem inúmeras possibilidades, e essas são as práticas que a gente pode utilizar. Né? Eles já vieram com várias ferramentas que já vêm nos aparelhos normais, né? Como eu já falei, o Google Agenda, o Google Maps, nós temos como fazer documentos, escrever textos dentro dele, fazer planilhas, usar a calculadora nas nossas aulas de matemática, então já tem algumas coisas ali, também tem os aplicativos relacionados à alfabetização, a partes educacionais que podem ser trabalhados ali dentro desse tablet. A gente sabe que já tem alunos que já não tem mais esses tablets, que já quebraram, a gente sabe que existem várias realidades, mas a gente não pode deixar que aqueles que ainda têm esse aparelho em mãos não sejam utilizados. Utilizar ele na sala, ou de forma cooperativa, em grupo. Nem sempre nas nossas escolas tem um acesso bom à internet, mas a gente pode estar pedindo aos pais em casa para estar baixando o aplicativo, para quando você chegar na sala, o aplicativo já está baixado e você poder utilizar com o aluno. Então, a gente tem ali inúmeras possibilidades da gente estar trabalhando. A gente tem esse vídeo que fala sobre algumas coisas que tem no tablet educacional, ele está disponível no YouTube, tá? Então, aqueles que ainda não assistiram, pode assistir lá no canal da Secretaria de Educação, para poder conhecer um pouco mais sobre os aplicativos que tem dentro desse recurso, mas que também abre aí para o professor outras possibilidades, de outros recursos e outros aplicativos que podem e devem ser baixados de acordo com a realidade da sua turma, tá bom? Agora eu vou voltar com a Nara para ela continuar um pouquinho agora sobre o próximo eixo. Voltei, gente. Vamos falar de tecnologia digital. Tecnologia digital vai tratar de tecnologias e inovações digitais usadas como ferramentas na melhoria do desempenho e, consequentemente, de seus resultados nas atividades.
subdivide-se nos conceitos de representação de dados, hardware, software e comunicação de rede. Nós vamos ver na prática como que funciona isso. Segundo ano, a habilidade é construir coletivamente um sistema de códigos para representar informações. Lembra da brincadeira? Pode passar. A brincadeira lá no início eu falava de enigma. É isso aí que está falando. Então, o que a gente vai fazer? Imagina que você está na sala de aula com as crianças e você precisa passar essa habilidade, desenvolver essa habilidade. Como que você vai fazer? Crianças, vamos separar aqui o que é brinquedo. O que é brinquedo na sala? Vamos juntar numa caixa? Você está fazendo aquela busca com as crianças e está classificando ali, objeto de brincar. E o que é de comer? O que é lanche? É de comer. Vamos separar em outra caixa ou numa mesa? Separa tudinho. E o que é de vestir? O que é roupa? Separa em outro canto. Você está classificando as coisas, certo? Só que agora você vai dar um símbolo. Vamos criar um símbolo para cada grupo de coisas semelhantes. Vamos, então, vamos dar uma cor para o que é comida? Vamos dizer que é amarelo. Então, toda vez que a gente vê uma bolinha amarela, essa forma aqui amarela vai ser comida. Aí, para os brinquedos, vamos escolher azul. Então, cada vez que eles olharem para a cor azul, eles vão lembrar dos brinquedos. Vai ver amarelo, vai lembrar da comida. Então, você está fazendo a classificação e está codificando, você está criando códigos. E aí que começa a desenvolver melhor essa ideia dessa habilidade. Então, numa folhinha, a gente tem, por exemplo, o enigma. Tem ali um quadrinho com as letras do alfabeto, algumas letras, né? E para cada letra tem uma figura. Depois você dá sequência de figuras e a criança vai ter que decodificar o que está codificado. Então, ele vai ter que interpretar isso, certo? Então, foi criada aí uma figura qualquer para a linguagem natural dele. Então, quando ele faz ele descobre o enigma, ele faz essa interpretação, ele entende a palavra. Então, ele vai entender a linguagem natural dele. Um outro exemplo. Tente decifrar os seguintes números codificados. Onde for azul, significa 0. Onde for roxinho, significa 1. Aí você apresenta uma sequência. Essa sequência significa 1 e 0. Depois tem 0, 1, 1. Em seguida tem 0, 1, 0, 0. Não estamos falando do numeral. Não estamos falando de 11, 1001. Não estamos falando disso. Nós estamos falando de uma sequência numérica. Por quê? O que isso significa? O que tem a ver com tecnologia digital? O que tem a ver isso? Aqui a gente está dando a ideia de códigos binários, porque toda máquina, ela funciona através de uma alimentação de força, então, no caso, eletricidade. O computador, o programa, ele vai fazer uma interpretação desses códigos, que são a passagem de energia ou a ausência de energia. É como se fosse um pulso, né? Então, vai pulsando algumas sequências de passagem elétrica ou não, e o computador vai marcando. Então, tipo, passou energia, ele marca 1, que é um risquinho, na verdade. Não deu energia, marcou uma bolinha, que é o 0. E a gente entende aqui como 0 e 1. Então, imagina, uma sequência de zeros e uns vai significar, por exemplo, a letra A. Uma outra sequência de zeros e uns vai significar a letra B. Imagine para escrever a palavra amor. O que a máquina, um monte de mensagens de pulso elétrico que ela não tem que fazer. Então, essa é a linguagem da máquina, que é a pulsação elétrica ali, essas marcações de 0 e 1. E vai ser reinterpretado pelo computador para a nossa linguagem natural. Aí a gente vai ler amor, felicidade, vai ver o texto, a gente vai ver tudo isso que está aqui na tela do celular, do computador. Inclusive, tem um exemplo ali ao lado,
que mostra uma ideia também de pixel. A nossa imagem, né, a fotografia, ela é toda fragmentada em pequenos pedacinhos, que são chamados pixels. Quando você vê assim, lembra antigamente, quando a gente comprava a máquina fotográfica, a gente via quantos megapixels que tem essa máquina? Então, mega, né, uma quantidade muito grande de pequenos quadradinhos, parecem pontinhos. Tanto é que quando você tentava abrir a imagem, aumentar, dar um zoom, ficava tudo craquelado, né? Esses quadradinhos que apareciam são a unidade pixel, a menor unidade possível para a imagem. Então, aqueles zeros e uns, aparecia um quadradinho de cor azul, quadradinho de cor amarelo. Consegue passar para a gente, Fabelle? Aí, a criança, no exemplo, você pode fazer essa atividade no papel mesmo. Você faz uma planilhazinha, enumera ela e faz uma sequência para a criança de cores azul, uma sequência de cores amarela, enfim, um jeito que vai ficar a sua imagem. E aí ela tem que pintar de acordo com o que está escrito. E no final ela vai ver o resultado. Então é uma simulação do pixel, né? Das imagens. Inclusive, tem vários aplicativos de celular que mostram isso, tá? Ó, vai botar aí para vocês. Dá o play. Isso. Então, aí a criança tá vendo quais são os números que ela tem que pintar de azul, marcou e depois vai pintando. Ali já dá para ver mais ou menos o que está acontecendo. Vai virar uma espécie aí de pássaro. Pode voltar. Agora a gente vai falar do eixo pensamento computacional. É a utilização de estratégias para modelar soluções e resolver problemas com eficiência. Subdivide-se nos conceitos de abstração, algoritmo, decomposição e reconhecimento de padrões. É nessa hora aqui que a gente dá um nó na cabeça. Meu Deus, e agora, né? Pode passar. O que é isso? Pensamento computacional, abstração, algoritmo, socorro? Não, eu já expliquei um monte de coisa sobre isso aqui. Na prática, terceiro ano, compreender e usar ações do cotidiano, utilizando sequência de fatos através de jogos de programação desplugada, individual e coletivamente. Ah, e agora que complicou? Que negócio de desplugado é esse, né? Pode passar. Um exemplo básico, simples, jogo de quebra-cabeça. O mais fácil que tem. Qual é o problema que está envolvido aqui, que a gente está trazendo para a criança tentar resolver? Quebra-cabeça com duas peças. Se ele juntar as duas peças, qual é o resultado? Vai ser o caracol e ele resolveu o problema. A partir disso, você vai começando a dar maior grau de complexidade. Então, no próximo joguinho, são 3 peças, e ele tem que encaixar as peças para ver a forma do peixinho. Porém, se ele não colocar na sequência correta, ele não consegue ver a forma do peixinho, ele não vai resolver o problema. Então, ele vai ter que tentar de novo até achar a sequência certa. Então, atividade desplugada é quando a gente faz isso no papel. Plugada é no computador. Existem vários jogos desse tipo no computador, no tablet, aplicativo, mas desplugado é o que a gente já faz no papel. Pode passar. Vamos aumentando o grau de complexidade. Agora, o problema é levar a menina até o giz de cera e ele tem que passar por esse caminho aí. Como que vai resolver? Agora a gente vai começar a introduzir comandos, direita, esquerda, para cima, para baixo, e vai dar para a criança para ela ir tentando ali traçar esse trajeto. Então, para mim, tá, gente? Eu vou falar com a referência da minha mão direita. A gente vai uma vez para a direita, 2, 3 vezes para a direita, depois para baixo. 1, 2 vezes, depois para a esquerda, mais 1, 2 vezes, resolvi o problema. Pode passar. E aí a gente vai criando outros jogos mais complexos. Isso tudo dá para fazer no papel, tá? Então, a gente tem mais opções de passagens, né? Então, a gente tem um problema e como resolver. O problema é resolver aqui, levar o Nemo até
amiguinha Dory. Mas tem que desviar dos perigos. Então, onde tem as partes dos quadradinhos com os animais e os outros empecilhos, a gente tem que dar a volta, não pode passar por cima. Então, o que vai acontecer? A criança pode tentar vários trajetos diferentes, cada criança vai resolver esse problema de uma forma diferente, mas vai ter um ou outro que vai perceber que existe um caminho mais rápido e mais curto. Então, nesse caso, a gente tem várias soluções diferentes e existem as soluções mais otimizadas. Então, isso aí já é um grau de desenvolvimento da criança quando ela começa a perceber isso. Pode passar. Variações e níveis mais complexos. Aqui, eu tirei de um jogo de programação plugada. Existem vários sites e plataformas que ensinam programação para criança. Gente, existe programação para criança. Inclusive, tem aplicativo de celular que ensina, tá? Programação para crianças. É Scratch, se eu não me engano. Leve o menininho para o último degrau da escada. Aí, você apresenta os blocos. Esses blocos, agora você vai chamar de comandos ou algoritmos. Então isso que é algoritmo? Sim, são essas setinhas de direção que são os algoritmos. Como é que esse menino vai fazer? Pode passar. Como é que vai fazer? Vamos iniciar. Continua. Qual vai ser o primeiro movimento? Ele tem que subir. E depois? Pode ir passando. Ele vai para a direita. E depois? Pode ir passando. Beleza. Aí você percebe que existe uma construção. Essa sequência certa para chegar lá em cima se chama programa. Gente, essa sequência é um programa. Se seguir certinho, tem resultado, tem êxito, resolveu o problema. Então, esse programa, ele pode ser feito individualmente, ele pode ser feito no papel, ele pode ser feito em grupo, enfim, e tem outros desdobramentos. Se a criança perceber que está repetindo, tia, está repetindo, tá azul e roxo, azul e roxo, azul e roxo. Aí você pergunta, é mesmo? Quantas vezes repetiu? Repetiu 4 vezes. Então, a gente não podia botar aqui 1 vezes 4 e tirar esse monte de carreirinha aqui de baixo para economizar espaço, ou seja, para otimizar seu programa? Então, são graus mais complexos. Pode continuar. E aí, a gente parte para atividades que são mais corporais, corporificar, trazer para essa coisa mais sinestésica, que é a criança colocar esse ambiente, se colocar nesse ambiente com o brinquedo e a brincadeira, pode virar um grande jogo e uma grande diversão, né? Então, pode fazer no quadro, pode fazer no chão, você pode dar tabuleiro já com os passinhos marcados para ela seguir, pode fazer tabuletas para ir montando peças como se fosse um grande quebra-cabeça mesmo, então fica bem mais interessante. Pode passar. E é isso, gente. Agora eu vou passar a palavra para a amiguinha. Ju, é com você. Olá, voltei, gente. Voltei super animada, porque é muito bom quando a gente vê que a nossa prática, que lá na sala de aula a gente já está fazendo muito disso tudo que a gente falou aqui. Olha que legal, eu fico super animada, não sei quanto a vocês. Comentam aí no chat, tá bom? E a gente vai fechar, gente, para mim, com chave de ouro. Cultura Maker, já ouviram falar sobre isso? Cultura Maker, gente, é um movimento que vem trazer novo pensamento sobre as coisas. Quando a gente vive numa sociedade em que o consumismo ele está impregnado na nossa vida, quando a gente pensa em cultura maker, a gente pensa em romper com isso. Vou dar um exemplo prático, eu sempre dou esse exemplo nas formações. Se a gente quer, por exemplo, acessar um armário na cozinha, e aí você pensa assim, eu tenho que ir lá no armário no alto, né? Aí você pensa assim, eu tenho que comprar um banquinho, né? Então eu vou numa loja comprar um banquinho. E se você pensasse em fazer um banquinho, ou reutilizar alguma coisa que fizesse esse papel, criar alguma coisa? Isso é cultura maker, né? É isso que nós vamos trazer nesse eixo dentro de tecnologia e inovação,
que é realmente isso, fazer com as próprias mãos. É levar o aluno a criar, né, objetos que possam solucionar algum problema do seu convívio, algum problema social, ou criar por criar, né? Olha que legal. Mas a premissa de tudo isso é que ele faça com as próprias mãos. Vamos ver mais um pouquinho sobre cultura maker. Vamos lá. Olha aí, gente. Aí está tudo que nós podemos pensar sobre cultura maker. O descarte, a criação, o desenvolvimento de alguma coisa, uma criação mesmo, a fabricação, a criatividade, colaboração e sustentabilidade. Porque quando você usa algo que ia ser jogado fora, né, quando você usa um material que ia ser descartado, você também está tendo uma atitude sustentável, certo? Olha aí, é isso mesmo, Simália, fazemos cultura maker frequentemente. Agora vamos fazer com esse nome bonito, né? E vamos contemplar habilidades lá do componente curricular, tá bom? E aí a gente pode destacar também que essa maneira, esse eixo, contribui para a formação de um indivíduo apto para trabalhar em equipe. É isso mesmo, isso mesmo. Por quê? Porque você vai propor atividades colaborativas, né? Você vai propor a troca de experiências, isso tudo dentro de um ambiente de criação e de muitas possibilidades, porque o fazer maker, gente, tem muitas possibilidades. A gente pode partir de fazer um arranjinho, né, algum objeto decorativo, até chegar, claro, na robótica, não é? No Arduino, mas na nossa sala de aula, na nossa prática agora, a gente começar a desenvolver habilidades dos nossos alunos, de que ele é capaz de criar alguma coisa. Ele é capaz de usar a criatividade dele para criar um objeto, para transformar uma situação ou resolver um problema. Pode passar aí para a gente. Agora vamos ver isso na prática. A gente tem muitas, eu podia passar aqui horas e horas falando de práticas que contemplam a cultura maker, mas nós separamos algumas. Com base nessa habilidade aí, olha só, desenvolver argumentos, ideias, individualmente ou coletivamente, criando soluções para diferentes problemas, através de ferramentas do cotidiano ou materiais concretos. Vamos lá. Passa aí, gente, tudo isso que eu vou falar agora é maker. Pasmem, olha só que legal. Criar um brinquedo com as próprias mãos. Olha só, isso é maker. Gente, como nós fazemos isso na sala de aula? O pessoal da educação infantil aí deve estar vibrando, né? Porque a gente vê isso muito presente também na educação infantil. Olha só que legal, no PPP da minha unidade, Cultura Maker se chama Reutilizar-te. Adorei! Muito legal. E é isso aí. Muito bom, Dora. Então, gente, tudo que a gente faz, tudo que a gente propõe é maker, nessa perspectiva de criação. Olha só, construir uma caixa, um cilindro ou um prisma, usando régua, esquadro, compasso, ou a forma usando palitinho e jujuba, que fica uma delícia. E aí você vê que a criança aprende muito mais quando a gente usa a criação deles para explicar conceitos como aresta, como vértice, não é verdade? Como lados, tudo isso dentro da própria criação. Gente, essa é massa. Fazer uma receita culinária. Nós já usamos muito isso na sala de aula como recurso para ensinar um gênero textual, certo? Não é verdade? Fazemos análise ou para mostrar proporções, né, de quantidades ou formas de medição dentro da matemática, mas ele também é maker, gente. Por quê? Porque a criança ela vai participar, ela vai fazer, ela vai ver todo o processo. E aí, antes que a Nara me sinalize, que eu já sei que ela já está com vontade, também é desenvolvimento de pensamento computacional. Por quê? Porque precisa ter uma sequência,
não é verdade? Ela falou muito sobre isso para que a receita dê certo. Então, a receita culinária, ela traz, assim, um universo de possibilidades dentro de tecnologia e inovação. E como a gente já faz isso, né? É bolinho, é biscoitinho, é docinho, e assim a gente vai. Pode passar aí, vamos lá. Temos também, a construção de uma pista de skate, que pode ser, fiz cuscuz com os meus alunos ontem, que legal, Luciane. Já vai lá na ementa da parte diversificada, já procura a habilidade lá e registra no seu diário. Você está fazendo um maker na sua sala, tá? Cultura maker, olha que legal. Então, construir a pista de skate, que pode ser, né, no espaço da escola, se houver, ou então para aqueles skates que eles sempre levam para a sala de aula, aqueles pequenininhos que eles ficam brincando com o dedo. Então, gente, constrói ali com papelão, né, pista de carrinho, isso mesmo, olha, foi até alguém que botou aí. Isso, do skate, do carro para Nara, isso mesmo, Nara. Gente, falamos lá no início, elaborar uma horta também é um fazer maker. Um dos pilares da cultura maker é a própria sustentabilidade. Então, toda vez que você faz uma ação em que a criança perceba a intervenção dela positiva no meio, né? E que reutilize materiais, e que entenda esse processo, é cultura maker. E a elaboração de uma horta também é. E olha, existem várias formas de fazer isso. Se na sua escola não tem um espaço físico, faça um plantio em garrafas PET. Tem muitas ideias legais, tá? Que podem ser feitas em um espaço limitado, tá? Isso vai ser bem legal. Montar um robô. Quando a gente pensa nesse ato criativo, a gente pode ser algo concreto, no sentido de solucionar um problema real, ou podemos lidar também com a imaginação, né, gente? Se você está aí dentro de um projeto de trabalho na sua sala de aula, Juliana, estou fazendo um projeto sobre o universo, monta um foguete para eles irem viajar no universo e também trabalhar essa questão imagética, que é muito importante. O importante é o ato de criar, tá bom? Vamos lá, pode passar. E aí, claro, né, muitas dicas, muitas sugestões, e a gente não pode esquecer de falar sobre o espaço maker na sala de aula. Pode ser um espaço comum para a escola toda, se a sua escola tem isso, tem condições de fazer, tem uma sala lá vazia, em que vocês vão se reunir, vão montar um espaço maker lá, show de bola, seria ótimo, um laboratório, né? Mas não tem problema. Lembra daquela caixa de sucatas que a gente falou lá no início? É isso aí, gente. É colocar ali, numa caixa, tampinha, canudo, pedaços de papéis coloridos, garrafas PET, caixinhas e os materiais para colar e prender. Olha só, cola, barbante, massinha, fita colorida, pregador, palito. Com esse material, você já monta um espaço maker na sua sala de aula. A gente já tem, muitos aqui já tem, eu tenho certeza. E agora você pode dar esse nome bonito, né? Olha, crianças, a partir de hoje, esse cantinho nosso aqui é um espaço maker. Eu tenho certeza que vai ficar mais delicioso ainda, eles vão amar mais ainda. Certo? E aí eu tenho aí uma ideia, deixa eu ver se dá tempo. Dá sim, dá tempo. Para vocês verem uma das criações, veja, Fabi, se você consegue colocar para a gente, uma das criações muito legais envolvendo o jogo, envolvendo esse ato de criar e brincar. A Luciane Moura também falou que fez plantio, só me faltam os registros. Então, registra, Luciane, que isso é muito legal. É um labirinto, gente, tipo do Pac-Man, que ele vai fazer com rolo de papel toalha, ou papel alumínio, ou papel filme, aquele rolo que sobra. E aí a criança, no papel, ele vai fazer todo o percurso que ele quer que a bolinha percorra, com obstáculos, né, com tudo aquilo que tem no jogo. E aí, com um papel transparente, um plástico transparente, ele vai fazer a bolinha em cima. E aí, rodando os dois, né, simultaneamente, ele vai conseguir percorrer o caminho. E olha que legal, isso aí seria ótimo também para poder compartilhar com um amigo, né, desafiar o amigo, cada um empresta para o colega o que fez. É muito legal essa ideia. E isso aí é cultura maker, gente. É muito do que nós já fazemos.
muito do que nós já nos comprometemos e toda essa novidade está em nomes e potencializar a nossa prática de sala de aula, tá? E aí a gente fecha a nossa formação, ainda tem uma surpresinha no final, mas a gente fecha a nossa formação hoje com um pensamento de José de Alencar. O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis. Eu tenho certeza que nós já fazemos coisas admiráveis todos os dias na sala de aula, porque os obstáculos são muitos, né? Mas a nossa persistência e o nosso foco numa aprendizagem melhor, né, e mais significativa é o que tem nos movido, né? E é o que vai continuar nos movendo daqui para frente. Tá? E aí, como eu falei, né, nós temos aí para vocês uma revista interativa. Nós montamos uma revista interativa que vai trazer toda a nossa formação aí na palma da sua mão. É verdade, você pode baixar no seu celular, é um link, é um PDF interativo, ou no seu notebook, e ela é interativa por quê? Porque todas os vídeos e links, é só você clicar em cima que você já vai ser direcionado para o site, para o documento, de pesquisa, de ideias de atividades, todas essas atividades que nós falamos aqui na nossa formação, ela está disponível aí nessa revista para vocês, certo? Vamos dar uma olhadinha na revista? Pode abaixar aí um pouquinho. Aí, no finalzinho da primeira página, nós temos um e-mail, gente. Nós criamos esse e-mail, ideiaspartediversificada@gmail.com, para que vocês possam socializar conosco tudo isso que vocês já estão fazendo lá na sala de aula, tá? E aí, não só, além de compartilhar, nas outras edições da revista a gente vai colocando para que toda a rede possa saber. E quem sabe, né, a gente montar uma feira maker, ou vocês, né, se reúnem aí, professores de uma unidade escolar, e montam uma feira maker, por favor, chama a gente que nós vamos estar lá prestigiando o trabalho de vocês, tá bom? E aí, vamos lá, vamos andar mais um pouquinho na revista aí, para a gente não ocupar muito tempo dos nossos queridos. Olha só, a gente tem toda a base, tá? Da nossa formação aí. Pode passar na Fabi, né? A Fabi que está passando. Tem as práticas, né? Tem um pouquinho dos conceitos. Olha aí que legal. Isso, olha aí os links, tá, gente? Todas essas ideias aí estão no link, tá? Nesses links aí, é só clicar em cima. E aí, claro, né? Nessa primeira edição, nós já fomos, assim, presenteados com uma prática maravilhosa de uma professora, deixa eu ler, professora Soraya, tá? Que ela fez com os alunos dela uma caneta touch. E, gente, funciona, é muito legal. E a gente teve o prazer de estar colocando essa prática, que com certeza vale ouro na nossa primeira edição dessa revista, tá? E aí, reforço, se você tem uma prática aí que quer compartilhar conosco, já manda para o nosso e-mail, tá? E aí eu também nós também deixamos um tutorial. Se você quer fazer a caneta touch com seus alunos, é bem simples, eu tenho certeza que eles vão amar. E funciona. Tá aí, é só clicar no editorial que você vai direto para um vídeo explicativo, tá bom? E também, olha, nós, na nossa pesquisa, né, para montarmos essa formação, a gente pesquisou bastante, surgiram nomes que a gente não conhecia, né? E que agora estão dentro dessa sociedade conectada e que os alunos, às vezes, trazem na sala de aula e a gente fica, gente, o que é isso? Então, olha, calma seu coração, nós montamos um glossário tecnológico para vocês poderem ler, né, e ter acesso a alguns termos, alguns nomes próprios das questões tecnológicas, e aí você vai conhecer um pouquinho sobre cada um deles. Tem software, tem tecnologia de inovação, de informação, e assim vai. Vetor, gente, aprendi muita coisa, certo? Olha aí, gente, e tem também as práticas, né? As atividades desplugadas. Isso aí, é verdade. Vamos lá. Olha, tá tudo aí na nossa revista,
tá? A gente está tentando facilitar, né, o acesso de vocês a todo esse conhecimento, né, porque a gente sabe da questão do tempo, a gente sabe que está muito complicado, estamos na expectativa aí de dias melhores, mas o que a gente puder fazer para facilitar a sua vida, a nossa vida, porque também estamos em sala de aula, nós estamos fazendo, tá? Inclusive aí, ó, conhecimento em um clique. Nós fechamos a nossa revista com essa lista de sites, vídeos e documentos que vão facilitar o trabalho de vocês para pesquisa, para aprofundar nesse tema, tá bom? Então, a nossa revista fecha assim. E a gente espera, claro, a prática de vocês, manda lá pelo e-mail para a gente estreitar, né, a nossa interação, termos uma interação mais contundente, né, para a gente saber o que vocês estão fazendo aí e que a gente pode disseminar pela rede. Tá bom, gente? E olha, desde já, a gente está dentro do nosso horário também. Fala, meu bem. Então, o pessoal está perguntando do link da revista. A revista está sendo divulgada através do grupo de gestores. Então, os seus gestores, a direção é que vai passar para vocês. Não vai ser um link, vai ser o próprio documento numa versão PDF. Então, você vai receber em PDF, vai baixar no seu celular ou no seu computador e vai clicar em tudo isso. Por isso que ela é interativa. Você pode clicar e ele vai abrir direto a página do canal, do site, do blog, tá bom? Isso aí, tá? Você pode ter acesso a todas as informações, a todos os links, através do seu celular ou através do seu notebook, tá? É isso mesmo, a gente tá nessa expectativa, eu sei que o tempo não está favorável, mas eu acredito que fazemos como, vamos voltar lá na nossa mensagem, estamos fazendo coisas admiráveis na sala de aula, mesmo diante dos obstáculos, das situações adversas, tá? E aí nós estamos juntos, para que a gente possa facilitar um pouquinho mais, né, a nossa prática em sala de aula. Tá bom, gente? Olha, muito obrigada pela participação de vocês, tá? Acho assim que já prova o quanto a nossa rede está cheia de profissionais engajados, de profissionais apaixonados pela educação e que querem o melhor para a nossa educação. Tá bom, gente? Foi um prazer ter esse tempo com vocês e, claro, né, esperamos vocês em outras oportunidades, tá bom? Fabi, quer despedir? Nara também? Sim, quero dar boa noite, agradecer a todos que estão aqui com a gente, ficaram até o final. Agradeço a todos por terem ficado até agora com a gente, tá? A gente pensou em toda essa formação com muito carinho. Então, eu espero que a gente possa ter ajudado um pouquinho vocês hoje, mesmo cansados. É verdade. Um abraço, muito obrigada.